Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Bom, vamos rodar a nossa vinheta e aí a gente já começa a nossa aula de hoje, tá bom? Roda a vinheta aí. Bom, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas. Estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos e hoje vamos falar sobre Mendoza, essa capital do vinho na Argentina. Não é a capital argentina que é Buenos Aires, mas é responsável aí por quase 80% de toda a produção do vinho na Argentina. Lugar lindo, um lugar com uma cultura muito legal, lindo culturalmente. E é legal a cultura não só relacionada com vinho, com a gastronomia, que é riquíssima e é maravilhosa, mas a cultura deles como um todo. É muito legal, dá pra gente voltar muitas vezes e aprender muito. Na aula de hoje, eu vou estar degustando com vocês um vinho que é de Mendoza, né? Que é do Marcelo Pelleriti, né? Pelleriti Selection, Grande Reserva, é um blend de terroirs, inclusive, que é de Vale de Uco. O Marcelo Pelleriti, um grande enólogo realmente simplesmente incrível, produz não só na Argentina, mas também lá em Bordeaux, na França, inclusive com vinhos 100 pontos Parker e com aí vinhos espetaculares, todos os vinhos, tá? Dica para vocês. Produtor bom, bons produtores, no mundo todo isso funciona, mas na Argentina bons produtores fazem sempre bons vinhos. Boas vinícolas fazem sempre bons vinhos, mesmo de entrada até os vinhos de alta gama. Só que o preço, normalmente, pelo grande vinho argentino, principalmente Mendoza, ele é menor do que muitos dos grandes vinhos do mundo. Então acaba valendo a pena, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma proximidade, pode ir na Argentina e comprar o vinho lá. Né? Evitem comprar de contrabandista, né? As pessoas que trazem e tal e vendem, isso não é legal. E muitos problemas, e né, tem grandes apreensões já acontecendo. Tem muitas importadoras seríssimas aqui trabalhando no Brasil e que é o melhor caminho. E quando viajar, traz na mala, pode trazer e tragam a cota que é permitida. Bom, vamos avançar aqui um pouco mais. Vamos agora entrar no nosso conteúdo especificamente e começar a entender um pouco mais sobre por que essa região produz vinhos de alta qualidade. Né? Como é que esses vinhos chegam a ter esse perfil e o que torna Mendoza uma grande região para vinhos de altíssima qualidade. Tá? Para quem está perguntando, eu servi aqui uma dose do vinho que vou estar degustando hoje, certo? E já posso dizer para vocês que é um vinho super intenso em cor, é 2013, mas um vinho que tem uma complexidade aromática muito interessante, certo? Ele é intenso aqui. Vocês podem ver, o vinho é do Marcelo Pelleriti, né? Esse Gran Reserva 2013. E é um vinho que tem uma intensidade de cor, uma intensidade média pronunciada de aromas, né? Média para muita, mas um caráter de fruta madura, fresca, mas aquele vinho que já sente, né, uma complexidade aromática. Então, super interessante. Daqui a pouco a gente degusta ele, mas aromaticamente já um caráter de uma fruta madura. Não chega a ser aquela fruta sobremadura, mas uma fruta bastante madura. Tem uma nota de uma especiaria, aquelas especiarias mais doces, relacionado com alguma coisa de um cravo mais envelhecido, uma coisa com até um gengibre um pouco mais envelhecido, mas envelhecido já essas notas terciárias gostosas, super agradáveis e trazendo uma complexidade. Ele não apresenta uma nota floral, que é comum de alguns vinhos dessa região, principalmente de Malbec, de Cabernet Franc, e ele tem essas notas
que é uma nota provavelmente de também uma madeira, já puxado por um terciário, uma nota que remete a alguma coisa de uma baunilha, e principalmente uma nota de fumo, mas um fumo mais envelhecido também. Mas envelhecido não é velho, é aquele fumo que já está, né, pronto para ser consumido, né, que o pessoal usa para produzir o cigarro e tudo mais. Então tu sente um pouco dessa nota do tabaco, do fumo, que também traz um toque agradável, mas a fruta predomina. Então aromaticamente a gente está falando da fruta mais intensa do que o restante das estruturas, certo? Aromático, né? Estamos falando aromaticamente, das camadas de aromas. Daqui a pouco a gente prova e a gente já mais ou menos vai entendendo aqui o perfil desse vinho. Bom, vamos avançar aqui na nossa aula de hoje. E o nosso, né, tema é Mendoza e principalmente os seus vinhos. O que é legal a gente já começar a pensar, certo? E até começar a entender. A gente está falando da Argentina, né, aqui na América do Sul, o segundo maior país da América do Sul, só perde para o Brasil. Então isso aqui é legal da gente pegar como uma referência, certo? Mas mais do que isso, a gente pode pensar nas influências que a gente tem aqui na Argentina. Então a gente tem influência do Oceano Atlântico de um lado, a gente tem Patagônia do outro, e principalmente a gente tem a fronteira com o Chile, né? Então a Argentina e o Chile dividem fronteiras. E o mais legal dessa fronteira Chile e Argentina é o fator de que eles dividem essa fronteira com a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes é fator preponderante para o perfil, estilo e qualidade dos vinhos argentinos, principalmente os vinhos de Mendoza. Quando a gente fala de Valle de Uco, por exemplo, que é esse vinho que eu estou provando hoje, a gente está falando de altitudes que podem chegar aí a pouco mais de 2.000 metros, ainda não tem vinhedos tão altos, alguma coisinha ou outra, mas nada de forma em produção significativa, mas a gente está falando aí de 1.400, 1.500 até 1.600 com uma produção bem consistente. E quando a gente fala de Argentina, eu gosto de trazer esse ditado popular argentino que mostra muito o que eles são, como eles chegaram ao momento atual deles, que é muito essa questão de insistência, né, de persistir, né, insistir novamente, ou seja, sempre tentar refazer, e o ditado diz, né, insistir, persistir, resistir e nunca desistir, no dia a dia, no trabalho, na vida. E leva um pouco isso para a produção de vinho. É uma região seca, Mendoza é seca, e ela é muito seca também por causa da Cordilheira dos Andes. Falamos muito rica em cultura, né, Argentina como um todo, e isso é muito legal, porque isso também reflete nos vinhos, inclusive a gente vê isso em alguns rótulos, a gente vê isso em algumas culturas de vinícolas, a gente vê muito isso transparecendo. E quando a gente compra um vinho, a gente quer um pouco de tudo que envolve o vinho associado, né, também a compra do produto. Quando eu digo tudo associado, não é só a qualidade, e isso é preponderante, isso é determinante, mas a gente quer também, a gente quer a história, a gente quer saber de onde vem, a gente quer saber qual é a cultura, a gente quer saber qual é a família que está produzindo, qual é a história da vinícola, o terroir, onde está vindo, por que tem aquele rótulo. Então são grandes histórias, e eles trazem bastante isso nos seus vinhos. Estou usando o exemplo do Marcelo Pelleriti, que é o vinho escolhido. O Marcelo Pelleriti, ele é roqueiro também, além de um grande enólogo, um grande músico. E aí é muito legal porque ele traz isso para os vinhos dele. Inclusive ele tem um vinho, né, de uma outra vinícola que ele ajuda, com um outro grande músico argentino, chamado Aznar, e eles têm uma vinícola chamada Abremundos, fica dentro do projeto da Vines, lá no Vale de Uco, que também é muito legal. E eles trazem a cultura do rock, inclusive eles fazem um festival lá em Mendoza de rock e vinho. Agora, claro, por causa da pandemia não está acontecendo, mas muito legal essa proposta. Então aqui falando um pouquinho mais, né, e aqui falando sobre a Argentina, a gente está falando de mais de 40 milhões de habitantes, uma população bem dividida entre homens e mulheres, e já estamos falando do quinto maior produtor de vinhos do mundo, e isso é super significativo. Quinto maior, a Argentina já é hoje a quinta maior produtora de vinhos do mundo. Volume, mas também qualidade. Tem um ponto significativo que é, eles consomem muito, né? A Argentina consome muito. E falando especificamente de Mendoza, a Argentina como toda, eles consomem
3/4 de todo o volume que eles produzem de vinho, eles consomem internamente. E aí 1/4, 25%, eles exportam. A mudança tem sido muito significativa, por uma questão de qualidade. E isso acontece muito ali no começo dos anos 90. Por quê? Porque um grande consumidor, vocês estão falando, se a gente está falando que eles consomem 3/4, 75% de tudo que eles produzem, eles são os grandes consumidores. Ainda mais se considera que eles são o 5º maior produtor de vinhos do mundo. Ou seja, um grande produtor com um grande consumo. 25% de exportação. Só que hoje o consumo, e aí falando especificamente de Mendoza, a gente está falando algo em torno de 20 litros per capita. O consumo na região. É alto? É altíssimo. Mas se considerarmos nos anos 70, esse volume era quase 90 litros per capita. Ou seja, tem caído muito o consumo em toda a Argentina, mas ainda continuam consumindo muito. Só que essa mudança de consumo também muda pelo perfil dos vinhos. A qualidade dos vinhos tem subido muito. E isso acontece muito a partir dos anos 90. A partir dos anos 90, a Argentina, então, um grande produtor, começa a produzir vinhos com uma qualidade maior. Muda o perfil de vinho na Argentina. E muda de forma muito significativa. Muito, muito significativa. E esse personagem, que é um grande personagem do mundo dos vinhos e o grande personagem do mundo dos vinhos na Argentina, é um dos grandes responsáveis por essa mudança. Nicolás Catena. Não à toa que a Catena faz grandes vinhos, a Catena é super famosa. A sede da Catena fica em Mendoza, certo? O principal vinhedo da Catena fica em Mendoza, ali mais próximo à cidade de Mendoza. Mendoza, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas Mendoza ela é uma província que é como se fosse província na Argentina, como se fossem os estados aqui no Brasil. Tem a província de Mendoza e a cidade, que é a capital da província, também se chama Mendoza. Então tem a província, que é o estado de Mendoza, que envolve várias regiões e várias cidades, e tem a cidade de Mendoza, que é a capital. E ali, próximo à cidade de Mendoza, tem a vinícola Catena Zapata, certo? Que é aquela vinícola em forma de pirâmide. Daqui a pouco eu mostro para vocês, né? Pirâmide Inca, enfim. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas Nicolás Catena, nos anos 80, ele já, né, tem a vinícola é familiar, e ele vai estudar em UC Davis, na Califórnia, que é um grande centro de formação enológica no mundo, um dos grandes centros, né? Não à toa que a Califórnia também é um dos grandes vinhos do mundo, né? Dos grandes produtores de vinhos do mundo e uma grande formação em enologia no mundo. O Léo aqui tá falando, o Octava Alta, Octava Barra, sim, são os vinhos da Abremundos, e eles têm o vinho que é o ícone da Abremundos, né? Que é do Marcelo Peretti e do Asnar, que é muito legal, que se chama Uno Blend, se eu não estou enganado. Então são vinhos espetaculares. Mas voltando aqui a falar de Catena, então Catena vai estudar no final dos anos 80, metade dos anos 80, final dos anos 80, na Califórnia, e ele vê lá a revolução do vinho californiano, de alta qualidade, e que está, né, competindo com grandes vinhos no mundo. Ele passou por julgamento de Paris nos anos 70, ganha com o melhor vinho e etc. E ele volta inconformado para a Argentina, decidido a fazer o vinho argentino melhor. Que ele pode fazer o vinho melhor. E aí ele começa uma série de mudanças, né? Ele é um produtor de Mendoza. Começa uma série de mudanças que vai ser a matriz geradora das mudanças no nível de qualidade da Argentina. A Argentina sempre produz muito volume, mas um volume também muito com as variedades locais, principalmente as criorras, que são uvas que fazem muito volume, mas a qualidade baixa. Até agora estão resgatando algumas dessas uvas. Mas aí o que ele faz? Quais são as mudanças importantes? Né? O Léo tá falando que a página, o vinho ícone da Abremundos é página 1. Isso, página 1. É muito legal o vinho, tá? Um vinho muito complexo, intenso, recomendo. Mas voltando a Catena, ele volta determinado a mudar. E aí o que ele faz? Primeiro, vinhedos de altitude. Ele vai plantar um vinhedo, que ele já tinha, mas começar a dar um destaque maior para esses vinhedos. E que vinhedo é esse? Nada mais do que hoje o famosíssimo vinhedo Adriana. 1.400, quase 1.500 metros de altitude. Não à toa que, né, lá no Vale de Uco, que é onde está o vinhedo Adriana, é hoje o grande oásis de produção de vinho de qualidade da Argentina. Então, vinhedos de altitude. Para quê? Mais frescor. Depois,
usa Malbec para vinho varietal, porque Malbec é usado para corte. Ainda tem muito corte na Argentina, mas hoje a gente sabe que a grande uva é a Malbec. E ele usa para vinho varietal de alta qualidade. Reformula a vinícola, inova a vinícola, traz nova tecnologia, começa a abrir mão de volume para qualidade. E essa mudança faz com que o vinho melhore muito. E esse vinho começa a ganhar um destaque internacional e começa uma mudança dizendo o seguinte: gente, a gente pode fazer vinho de alta qualidade. Vamos começar a mudar o volume para a qualidade. Ou seja, anos 90, isso é muito recente. Se a gente parar para pensar, por exemplo, se comparado com o Velho Mundo, que produz em alta qualidade, em grande volume, há muito tempo. Então isso é muito legal. A partir dos anos 90 começa essa mudança muito significativa. Claro, vão ter várias questões. A gente vai ter o próprio Robert Parker acontecendo e trazendo notas importantes para vinhos argentinos e outros, certo? Outros críticos importantes acontecendo. Mas os primeiros vinhos 100 pontos Parker vão acontecer da Argentina, vão acontecer agora, a partir de 2015, ok? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Então aqui alguns pontos relevantes quando a gente fala do terroir argentino. Primeiro, muito importante a questão de altitude, né? Mendoza é uma região com um pouco mais de altitude. E quanto mais próxima à cordilheira, mais altitude. Questão da chuva, chove muito pouco. É uma região que chove algo em torno de 200 milímetros. Gente, 200 milímetros é pouquíssimo. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se a gente pega um dia muito chuvoso, a gente periga chover quase isso, num dia, certo? Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, que é a região de maior volume hoje de produção de vinho no Brasil, pode chover num ano algo em torno de 2.000 milímetros. A gente está falando de Mendoza, algo em torno de 200 milímetros. É muito pouco. Então eles dependem muito de água do degelo dos Andes. Porque os Andes cria a neve no inverno. Quando começa a esquentar, essa neve começa a derreter e criam rios. Esses rios são conduzidos, eles reservam, eles têm grandes reservatórios. E esses reservatórios eles vão liberando água. Ou seja, chove muito pouco. Esse chover muito pouco faz traz alguns impactos, faz o vinho ter determinadas características. Primeiro, é uma região mais seca, favorece vinhos orgânicos, favorece vinhos, inclusive alguns vinhos biodinâmicos, favorece uma produção com menos problema de umidade, que a gente sabe que a videira sofre com umidade, favorece algumas questões de estresse hídrico e tal. Mas tem o outro lado, falta água para muita coisa, ok? E isso é um ponto importante, ou seja, também é um fator chave. E a questão de solos, muitos solos diferentes. E quando a gente vai falar de solos, a Cordilheira dos Andes, e estamos falando de Mendoza, a Cordilheira dos Andes é uma grande matriz geradora de diferentes solos. A Cordilheira dos Andes se formou há milhões de anos atrás, é a junção de duas placas tectônicas importantes, né? A placa do Atlântico e a placa de Nazca, elas se convergem e criam a cordilheira chega aí a quase 7.000 metros, o Aconcagua é um parque e é o pico mais alto, né? Tem o Monte Aconcagua, chega a quase 7.000 metros, mas a gente não tem videira a 7.000 metros, a gente tem videira aí a 2.000 e poucos, quando a gente fala de Cordilheira dos Andes, e falando de Mendoza, tá? Quando a gente vai um pouco mais para o norte, em direção a Salta, a gente já tem videiras a 3.300 metros de altitude. Tá? Tudo com o impacto da cordilheira. Então a cordilheira também faz a divisão entre o Chile e a Argentina. Então, pontos importantes. A área de vinhedos fica no que a gente chama no sopé da cordilheira. Se a cordilheira chega a quase 7.000, a área de vinhedos fica aí a partir de 800 metros, apesar da gente também ter videiras com áreas mais baixas, mas que a gente já começa a chamar, né, do pé da Cordilheira dos Andes. E aí a gente vai ter nessas áreas mais planas, e aí a gente vai ter, por exemplo, Vale de Uco, que fica em Mendoza, que é uma das regiões de Mendoza, hoje um grande oásis e com solos formados pela cordilheira, com influência da cordilheira, com a inspiração para os vinhos de maior frescor também por causa da altitude. Inspiração e influência, né? Então a gente está falando que para a gente entender a estrutura da Cordilheira dos Andes, a gente tem uma área mais no sopé, na subida, no começo da cordilheira, depois a gente tem a pré-cordilheira, tem a cordilheira frontal, que é aquela que a gente vê quando a gente está em Mendoza, quando a gente está, de modo geral, ali mais próximo
a divisa com o Chile, e tem a cordilheira principal, que é a cadeia mais alta, certo? Então, quando a gente fala de vinhedos, de altitude, de Cordilheira dos Andes, a gente está no sopé dos Andes. Aliás, uma dica para vocês, para quem for a Mendoza, tentem cruzar de carro ou de ônibus entre Mendoza e Santiago, no Chile, porque vai cruzar a Cordilheira dos Andes, é lindíssimo, vai passar pelo parque da Concagua, dá para parar, é um parque que recebe turistas e tudo mais, é muito legal, tá? É um passeio muito, muito lindo. E aliás, foi por causa desse cruzamento entre Mendoza e o Chile, principalmente com Santiago, que é a capital, que a cidade de Mendoza se desenvolveu. Por quê? Porque é uma área de escoamento de produção muito importante do Chile para o mundo e também da América do Sul para o Chile. Por quê? Porque quase tudo que é transportado hoje, por exemplo, do Chile para o Brasil, é via terrestre e passa por esse caminho. Então é um caminho com muitos caminhões, certo? Que faz esse cruzamento. Então, mas é um caminho bem tranquilo de se fazer e é muito legal. Mas a cidade de Mendoza, ela se desenvolve por causa disso. Porque Mendoza era uma base, então imagina que estamos fazendo transporte do Uruguai, do Brasil, da própria Argentina, indo para o lado chileno, passavam por Mendoza. Então Mendoza era a cidade base e ali foi se desenvolvendo. Quando a gente fala de Argentina, a gente já começa a falar de produção de vinho. A Argentina é dividida hoje em 3 macro-regiões, certo? No norte, inclusive que eles chamam de região norte, tá? Essas informações são todas oficiais da Wines of Argentina. Região norte, que envolve outras sub-regiões, como Salta sendo a mais importante, né? A gente vai ter Catamarca, Tucumã e outras, ok? A gente vai ter uma região central que se chama Cuyo ou Cuyo. Depende, tá? Depende. Tem algumas palavras que depende da onde as pessoas são lá na Argentina como um todo, a pronúncia muda um pouquinho, né? O portenho tem uma pronúncia, se ele é específico da região de Mendoza e até das próprias regiões diferentes de Mendoza vai mudando um pouco a pronúncia. Então a região central se chama Cuyo ou Cuyo, né? As duas, vocês vão ouvir as duas pronúncias. Assim como Mendoza, vocês vão também ouvir a pronúncia Mendoza e também ouvir a pronúncia Mendoza, tá? Com quase um som de Z, assim, um S puxado para Z. As duas vocês vão ouvir, as duas são corretas. O que não é correto vocês falarem Mendonça, como alguns chamam. Mendonça ou Mendoza não existe, tá? Isso é nome próprio. É Mendoza ou Mendoza, puxado mais para o Z. As duas formas são corretas, Mendoza é a mais comum. Voltando para a questão de regiões produtoras, a gente está falando de região norte, certo? Região de Cuyo e a região da Patagônia mais aqui para o sul. Vocês estão vendo marcado aqui no mapa, coloridinho são as áreas de vinhedo. Mas a região norte e a região Cuyo, elas são na fronteira com o Chile e na divisa com a Cordilheira dos Andes. Está se desenvolvendo um pouco mais alguns vinhedos aqui, que eles chamam de região atlântica, porque recebe influência do mar, né, do Oceano Atlântico, mais próximo a Buenos Aires, mas ainda muito novo. Quando a gente fala de produção, e aí mais associada a volume, ok? Com certeza a região de Cuyo é que mantém as principais regiões, maior volume. Daqui saem 85% de toda a produção do vinho na Argentina, sendo Mendoza responsável aí por quase 80% da produção, certo? E Mendoza mais aqui para baixo. E vocês podem ver essa área aqui de Mendoza, que ela se estende por uma diferença de mais ou menos aqui, área de vinhedos, tá? Mais ou menos aí 200 quilômetros. Então isso é importante, esses 200 quilômetros tem áreas mais próximas do oceano, áreas mais próximas da cordilheira com mais altitude e áreas um pouco mais vindo para o continente, áreas um pouquinho mais planas. O que interessa para a gente hoje é falar especificamente de Mendoza, tá? Mas aqui uma introdução para a gente entender. Pegar uma divisão, e aqui falando, altitude é extremamente importante, tá? A fronteira com o Chile, e aí vamos falar especificamente da Cordilheira dos Andes, que faz essa fronteira, essa divisão, vai ter um impacto muito grande. Na região de Cuyo, que é essa região
mais, né, central, que é onde está Mendoza, a gente vai ter aqui altitudes que podem chegar algo próximo aí aos 2.000 metros, certo? E aí a Mendoza como um todo, que fica nessa região, vai ter vinhedos com algo em torno aí de a partir de 400 metros mais ou menos, a gente já tem vinhedos, principalmente próximo à cidade de Mendoza. Conforme vai subindo a cordilheira, mais altitude. E essa maior altitude foi fundamental para o nível de qualidade dos vinhos argentinos também subir. Como Catena também foi um grande explorador dessa área, o que se descobriu? Malbec é uma uva que ela é muito potente, ela é muito intensa, como a gente vai ver agora. Qual é o perfil do vinho Malbec? Que é a grande uva da Argentina, com certeza. Faz vinhos potentes, com muita cor, uma bastante intensidade de aromas, tanino entre médio e muito, mas muito corpo e muito álcool. Ou seja, são vinhos potentes, são vinhos intensos. Qual é o grande segredo do Malbec na Argentina? É conseguir que a acidez equilibre esse conjunto. Porque muitas vezes a acidez fica com um nível menor. Malbec não é uma uva com acidez tão pronunciada, certo? Por quê? O que a gente está vendo? Álcool e corpo médio para muito, intensidade de cor, intensidade de aromas e até tanino, né? Vamos botar os taninos aqui também, de médio subindo. E aí a gente vai ter a acidez média. Então, o que acontece com a uva Malbec no Vale de Uco? Vale de Uco tem mais altitude. Maior altitude gera alguns fatores. Dentre eles, a gente tem maior amplitude térmica, tem uma temperatura média anual menor, e a gente vai ter inclinações diferentes e composições de solos diferentes. Tudo isso vai fazer com que, por exemplo, o Vale de Uco, que chega aí, né, média de 1.500, 1.300 a 1.500 metros, seus vinhedos, tem mais, tá? O Vale do Uco começa a partir de 1.100, mais ou menos, chega ali 1.600, 1.700, a área de vinhedos. Maior altitude favorece com que a maturação da uva é mais lenta, porque de noite é mais frio, de dia é mais quente. Essa amplitude térmica faz com que a videira de noite ela comece a descansar um pouco. Ela não acelera tanto o processo de amadurecimento da uva. Esse descansar à noite, por ser um pouco mais frio, faz com que ela retenha mais acidez. Ou seja, maior altitude favorece a vinhos com uma acidez maior. Falando de Malbec, ajuda a equilibrar os vinhos. Faz vinhos potentes, mas com uma acidez um pouquinho maior, e essa acidez um pouquinho maior vai ser fundamental para equilibrar os vinhos. E isso é super importante. Claro, isso também envolve esse amadurecimento mais lento, certo? Esse amadurecimento mais lento também favorece que tu desenvolva melhor a parte aromática, que tu não concentre açúcar tão rápido, né? A gente sabe que o calor é importante para o amadurecimento, ou seja, favorece um vinho mais equilibrado. São fatores chaves, e não significa que só por ter altitude vai ter qualidade, não é isso, mas é um dos fatores que ajuda muito. Uma outra questão que acontece com a Malbec, e por isso eu gosto tanto do corte com Cabernet Franc, porque Cabernet Franc tem naturalmente mais acidez, é uma uva que tem mais acidez e os vinhos tendem a ter mais acidez, e ajuda a trazer no corte um pouco mais de acidez no corte com Malbec. Dentre outros fatores, né? A Cabernet Franc também traz um pouco mais de algumas notas especiadas, traz um pouco mais de nota floral que a Malbec pode ter também. Então vão se ajudando. A Malbec tende a fazer um pouco mais de caráter de fruta preta, a Cabernet Franc pode trazer um pouco mais dessa nota de fruta vermelha, enfim, vão se complementando muito bem, ok? A Cabernet Sauvignon também faz um pouco desse trabalho, esse é um ponto importante. A Cabernet Sauvignon também ajuda um pouco nesse processo, né? Ela pode trazer um pouco mais de acidez, mas a Cabernet Sauvignon acaba sendo uma uva também um pouco mais intensa, um pouco mais potente, certo? Cabernet Sauvignon também se desenvolve bem na Argentina, assim como Cabernet Franc, Bonarda e outras, tá? Se desenvolve bem em Mendoza. Aqui o perfil, de modo geral, dos vinhos Malbecs, e um dos grandes diferenciais do Malbec, a gente sabe que a gente está falando de Mendoza, Mendoza produz aí quase 80% de todos os vinhos, e a uva principal é Malbec. É sua complexidade aromática. Malbec tende a fazer vinhos com uma complexidade aromática também mais interessante. Só tem que tomar cuidado, porque
como o Malbec é a uva mais plantada, faz diferentes estilos de vinho, tá? Faz desde os vinhos mais de entrada, faz vinhos intermediários, até vinhos rosés, até os vinhos mais potentes e os vinhos mais complexos. Aqui que eu falei para vocês da Cabernet Franc, que ela faz esse contraponto. E Cabernet Franc hoje é a uva, a queridinha dos novos oásis de Mendoza, certo? Ela é a nova. Apesar do volume de Cabernet Franc ser muito pequeno. A gente está falando de algo em torno, não chega a 2% a representatividade dela entre as uvas tintas na Argentina. Mas, para um nível de qualidade, e o que eu falei para vocês, ela traz uma acidez mais pronunciada e essa maior acidez ajuda muito no equilíbrio. Falando especificamente de Malbec, a gente está falando que vai variar, né? Então, o perfil de Malbec de um clima mais moderado, esses climas mais intermediários, tende a fazer um caráter de uma fruta um pouco mais fresca, uma ameixa de vermelha para preta, uma cereja de vermelha para preta, uma nota herbal, né, que lembra alguma coisa de ervas, que pode trazer um pouco mais também dessa nota de, até uma nota de fumo, e entre outras. E clima mais quente, aí esse caráter da fruta fica mais fruta preta, essas notas de geleia, lembra mais essas notas, né, de um mirtilo preto, chega essa nota de uma, às vezes de uma ameixa sobremadura, até aquelas ameixa passa, notas de geleia. E isso também diferencia em Mendoza áreas mais baixas, por exemplo, próximo à comuna, à cidade de Mendoza, que aí a gente vai ter, por exemplo, Maipú, né, Mendoza Leste, um pouco do norte de Mendoza, mas vão ter esse perfil, né? Mas fazendo um contraponto aos vinhedos de Mendoza com mais altitude, que vai ter esse caráter mais de fruta fresca, que vai ter esse caráter mais de um vinho com um pouco mais de frescor. Não significa que sejam melhores, eu não estou falando isso, mas com certeza faz vinhos um pouco mais equilibrados. A gente está acostumado aqui no Brasil, apesar de estar mudando um pouco esse perfil, acostumado no Brasil aqueles vinhos mais, né, intensos, Malbec com muito álcool, muito corpo, muita cor, o Malbecão, né, como a gente chama aqui, muito intenso. E isso está mudando. Também a altitude tem favorecido esse processo de mudança, esse processo de deixar os vinhos mais equilibrados e com maior frescor. E maior frescor não é só na acidez maior, certo? A gente também está falando de maior frescor, a gente também está falando de um caráter de uma fruta mais fresca. Em vez daquele caráter daquela fruta preta, intensa, concentrada, né, muito mais para uma ameixa passa, para uma uva passa, para uma geleia, para uma... Não, um caráter mais de uma fruta mais fresca. Isso também traz frescor para o vinho. Aqui vocês estão vendo a cidade de Mendoza, né, a capital da província. Então vocês estão vendo aqui cercada pela cordilheira, e isso é muito legal. Quando a gente está em Mendoza, a gente fica vendo a cordilheira quase o tempo inteiro. Isso é muito legal, é muito lindo, é moldura a paisagem simplesmente espetacular, é muito bacana. São modelos muito bonitos, assim, são paisagens muito bonitas, apesar da cidade em si de Mendoza ela ser um pouco meio acinzentada, assim, puxado por um bege, mas é muito legal. Bom, aqui dando um zoom, né, aí chega aproximando um pouco essa da região, né, aproximando um pouco o mapa aqui da região, o que a gente consegue ver aqui? Aqui a região de Mendoza, onde vocês estão vendo marcadinho em rosa no mapa, certo? Falei que o degelo dos Andes é importante, ou seja, quando começa a esquentar, a neve começa a derreter e isso vai criando rios, certo? Vão criando rios que vão descendo da cordilheira em direção ao mar. E esses rios são super importantes. E quando a gente fala de Mendoza, a gente tem alguns rios que são extremamente importantes aqui. E esses rios, inclusive, tem um muito famoso que passa bem próximo a cidade de Mendoza, a capital, que é o Rio Mendoza, certo? A gente vai ter aqui embaixo depois alguns rios importantes, né? A gente vai ter mais para o sul, ainda mais para o sul, o Rio Diamante. A gente vai ter aqui que vai ser aqui mais próximo, né, de São Rafael. A gente vai ter um outro rio importante aqui que é Tunayam. Então a gente vai ter alguns rios importantes aqui. E esses rios também levam água para os vinhedos. Então tem muitos vinhedos que são próximos ao rio. E essa proximidade do rio vai ter uma composição diferente de solo, certo? Vai ter muito mais solos aluviais, né, que a gente chama, são aqueles solos de leito de rio,
Solos que misturam um pouco de areia, tem um pouco às vezes de argila, tem um pouco de pedra, tem um pouco daqueles solos de leite rio. Esses solos de leite rio são normalmente nas áreas mais planas. E isso vai acontecer principalmente nessas áreas aqui mais próximas à cidade de Mendoza. Aqui tem um pouco menos de altitude, certo? Aqui a gente vai ter algumas regiões importantes, como Maipu, como Luján de Cuyo. São áreas importantes, foi onde começou a produção de vinho de qualidade, certo? Mas com um pouco menos de altitude. Quando a gente vem para essa areazinha aqui, a gente já está falando que estamos mais próximo da cordilheira, você está subindo a cordilheira. Aqui é o Vale de Uco. Aqui a gente vai ter esses vinhos com uma maior influência da altitude. E depois a gente vai ter uma outra área bastante importante aqui no sul, que é a área de San Rafael. Inclusive a Argentina tem 2 DOCs, né, dos seus vinhos, pouco utilizadas. Essas 2 DOCs são de regiões, uma região aqui que é Luján de Cuyo, pode usar o nome DOC, e outra aqui é San Rafael, que pode também usar o nome, né, a expressão DOC, denominação de origem, mas é pouco utilizado. Hoje muito mais valorizado são as IGs, as indicações geográficas. Eles não escrevem IG, mas colocam a referência. Por exemplo, a gente vai ver cada vez mais Gualtajari, a gente vai ver cada vez mais Tupungato, a gente vai ver cada vez mais essas expressões, né, Luján de Cuyo, né, Agrelo. São indicações geográficas, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês essas indicações, todas aqui de Mendoza, e que são extremamente importantes, certo? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. E a gente, quando a gente fala especificamente de Mendoza, eu acho que tem alguns pontos relevantes aqui, a gente tem alguns pontos que vale a pena destacar, certo? Primeiro, representa aí 75% da produção de vinho do país, certo? E 80% do vinho de toda a região. Ou seja, quase 80% dos vinhos, 75% de toda a produção do vinho vem daqui de Mendoza. Áreas de vinhedos que vão dos 400 metros aos 1.600, ok? Área de vinhedos. Chuva, algo em torno de 200 milímetros ano, é muito pouco, ok? E uma temperatura média que vai variar aí de 15 a 19 graus. Por que essa variação? Bom, porque a gente está falando de áreas mais planas e mais quentes e áreas com maior altitude. Áreas com maior altitude, mais ou menos, até fazendo um cálculo aqui especificamente de Mendoza, conforme tu sobe algo em torno aí de 150 metros, tu baixa algo em torno de 1 grau na média, certo? Na média anual. Então, para a gente pegar essa referência, Vale do Uco tende, então, a gente a baixar, se a gente sobe 1.500 metros, baixa na média algo em torno aí de 10 graus na média anual. Isso é um impacto bastante grande. Claro que a gente já não está falando aqui, Mendoza não sai do nível do mar, né? Mendoza está saindo de 400 metros, que já tem uma temperatura média um pouco menor do que se comparado com o nível do mar. Mas para a gente já começar a pensar algumas referências importantes aqui da cidade, tá? Não esquecendo que a gente também está falando de pontos relevantes, tá? Mendoza, a província, o estado todo, certo? Um estado todo, uma província toda, se chama Mendoza. Várias cidades aqui dentro. A capital, que é uma cidade, também se chama Mendoza. Então tem a cidade de Mendoza e tem a província de Mendoza. Nós estamos falando de toda a província de Mendoza, certo? Bom, e aqui a gente começa a ver esses vinhedos. Então, conforme a gente vai subindo a cordilheira, a gente vai ficando mais próximo e a gente vai vendo a cordilheira muito mais desenhada, muito mais nítida, é muito linda. Quando a gente vai ao Vale de Uco, é simplesmente espetacular. É um lugar, olha, a gente se encanta. Aquele lugar a gente quer fazer foto em todo lugar, né? Quem quer parar fazer foto. A gente quer fotografar tudo, né? Fazer foto, a gente aparecendo, a cordilheira, é muito lindo. Muito, muito lindo. E a gente vai vendo essas diferenças de solos, composição de solos diferentes, certo? Aqui um pouco das uvas, né? Do estilo do vinho, que também vai ser muito decorrente das uvas. O que a gente vê aqui? Malbec, aqui falando só de Mendoza, tá? Malbec é a variedade principal, tá? Ela representa 40% das uvas tintas da região. E olha o que a gente falou da Cabernet Franc, certo? Cabernet Franc representa 1%.
das uvas tintas da região. Mas, com esse destaque que ela vem ganhando, ela vai ganhar espaço. Com certeza. Vai ganhar espaço e cada vez mais vai ganhar espaço. Então, vocês podem ter certeza que esse volume de Cabernet Franc, que hoje é muito baixo, vai crescer. Ok? Comparando, né? Uvas tintas representam 62% da região toda de Mendoza, uvas brancas algo em torno de 15% e as chamadas uvas rosadas 22%. Quem que são aqui que estão nas uvas rosadas? Aqui, ó, vocês já podem ver, né? A Crioja Chica, que é uma uva para que eles usam muito para fazer vinhos de volume, uma uva que não tem tanta qualidade, certo? É mais uma uva para volume, uma uva bem antiga, inclusive, e era mais famosa, era mais plantada da região, ainda tem um volume bastante grande, ok? Uvas brancas, especificamente falando de Mendoza, Chardonnay é a que tem maior destaque, algo em torno de 20%, falando das uvas brancas. E a Torrontés Riojano vai ser a segunda, algo em torno de 15%. Isso falando de Mendoza. Quando a gente fala da Argentina como um todo, inverte. Aí a Torrontés ganha a ponta, é a uva mais plantada das brancas, e a Chardonnay acaba voltando para segundo lugar. Mas Chardonnay, de modo geral, tende a fazer vinhos muito complexos aqui, principalmente vinhedos de altitude. E a gente vai vendo alguns Chardonnays extremamente interessantes, complexos, intensos, equilibrados, vindos principalmente de maior altitude de Mendoza. Né? A gente tem vários vinhedos muito interessantes, vários projetos, vários vinhos muito legais. A Catena, né? tem dois vinhos que são ícones do vinhedo Adriana, que é o White Stones e o White Bones, grandes vinhos. A gente tem grandes produtores, a Cobos faz vinhos espetaculares, Chardonnays espetaculares, tem vários aí que a gente pode citar. Mas aqui que eu falei para vocês, então aqui a gente está na província, todo marcadinho em branco, a província de Mendoza. Aqui a gente tem a cidade, a capital Mendoza, e aqui vocês estão vendo em verde as áreas de vinhedo, as mais importantes. E aí a gente está vendo aqui os rios, né, se formando. O rio Mendoza, que cruza, inclusive separa ali a região de Maipú, por exemplo, de Luján de Cuyo. A gente tem Vale de Uco, e aí tem um rio importante que desce aqui, que é o Tunoyã. E aqui mais para o sul a gente vai ter o rio Diamante, que é outro rio super importante, que né, já vai pegar mais a região de São Rafael e tudo mais. Okay? Tem um outro rio que fica um pouquinho ali, eles quase convergem, né? Assim como o Tunoyã e o rio Mendoza quase convergem, a gente vai ter aqui o rio Diamante e o rio Atuel também quase se convergendo. São super importantes. E aqui a gente começa a separar, né? Começa a entender um pouco essas áreas. Algumas áreas são áreas demarcadas, podemos chamar assim, e algumas áreas já com indicação geográfica reconhecida. O que é indicação geográfica reconhecida? Que o governo argentino já reconhece como IG. Então, quando vocês estão vendo aqui, ó, marcadinho IG, já é uma indicação reconhecida, certo? Outras são áreas de relevância que acabam também ganhando uma permissão de uso, por exemplo, tá? Então as regiões, estamos falando só de Mendoza, regiões. Tem a região sul, que é uma região bem antiga, que a gente tem inclusive essa DOC aqui, São Rafael, é uma DOC permitida, tá? As duas DOCs, não é, que também são indicações geográficas, mas seria um nível maior, mas que quase não é utilizado, certo? A gente vai ter essa aqui que é São Rafael, e a gente vai ter aqui uma outra DOC chamada Luján de Cuyo. Essas são duas DOCs. Aqui vai ficar um pouquinho mais próximo ali da cidade de Mendoza, certo? Bom, vamos limpar aqui. Regiões, então, Mendoza Sul, ok? Que tem São Rafael como mais importante. Mendoza Norte, que tem um pouco menos de relevância, ainda faz bastante vinho de volume, tem mudado um pouco. Mendoza Leste, que também tem um pouco menos de relevância. E aí as duas áreas mais importantes, das três mais importantes. As duas mais importantes, com certeza, que eles chamam de oásis, né, de primeira zona. É normal vocês ouvirem eles chamar as áreas de oásis também. Então, por exemplo, o oásis de Gualtajarri, o oásis de Vale de Uco, o oásis norte, o oásis eles gostam de chamar, né? Porque como é uma região muito seca, essa região fica mais verde por causa da produção, né, das videiras. Né? Então, né, irrigação, super importante. Então, vocês vão também ouvir eles chamarem de oásis. Bem comum, tá? Chamar de oásis. Então, voltamos. As duas mais importantes. Primeira zona, que envolve duas áreas, Maipú e Luján de Cuyo, certo?
Depois, Vale de Uco, junto com a primeira zona, são as duas mais importantes. Vale de Uco dividido em 3 áreas: Tupungato, Tunuyã e São Carlos, certo? As duas mais importantes, primeira zona e Vale de Uco. Sendo que a gente pode dar um destaque também aqui para Mendoza Sul, para São Rafael, certo? Vamos dar uma limpada aqui, fica mais fácil da gente, né, voltar a escrever. Bom, primeira zona, tá? Maipu, mais próximo, pouquinho mais baixo, menores altitudes. Luján de Cuyo, aqui essas duas mais próximos à cidade de Mendoza. Luján de Cuyo com um pouquinho mais de altitude e uma zona super importante, né? Inclusive algumas áreas demarcadas aqui que começam a ganhar um destaque muito grande, como Agrelo, Perdriel, Las Compuertas, Vistalba, todas essas indicações que vocês... Isso aqui são áreas que são áreas marcadas, né? Algumas com IG, algumas não, dentro de Luján de Cuyo. Tudo isso dentro de Mendoza. E Vale de Uco. Aí Vale de Uco, que são esses vinhedos com maior altitude dentro de Mendoza, a gente vai ter Tupungato hoje como um dos grandes protagonistas, né? Todo mundo com essas atenções para Tupungato. Principalmente vinhedos como essas áreas, vinhedos plantados dentro da área de Gualtajarri. Tem outras super importantes aqui, certo? Super importantes, mas o Gualtajarri está ganhando um destaque um pouquinho maior, exatamente pelo seu protagonismo. Por exemplo, o vinho Gran Inimigo, né, de Cabernet Franc, que ganhou 100 pontos do projeto da Leana, né, do projeto É o Inimigo, é daqui, o Cabernet Franc. Tem vários projetos muito legais, mas Tupungato como um todo. Então o que acontece? Todas essas áreas, todas essas expressões que vocês estão vendo aqui, são áreas de Mendoza que podem aparecer nos rótulos. A Argentina permite que coloque, as uvas vêm da área aqui de Gualtajarri, então posso botar Gualtajarri no rótulo. Mas não é só de Gualtajarri, vem de diferentes áreas de Tupungato, posso botar Tupungato no rótulo. Não, mas são diferentes áreas de Vale de Uco, posso botar Vale de Uco no rótulo. Eles permitem usar essas expressões. E aí, qual é o objetivo aqui? São áreas com perfis diferentes, com composições de solos diferentes. E essas composições de solo vão trazendo características diferentes. Aqui, o que vocês estão vendo? É um outro corte dessas regiões que a gente estava falando, certo? O que a gente está vendo aqui? Aqui, vocês estão vendo vou marcar aqui, tá? Aqui é a cidade de Mendoza. Aí, bem próximo, inclusive, né, costeado aqui pelo rio Mendoza, a gente vai ter Maipu, uma área mais plana, muito mais próximo da cidade, começou a se desenvolver primeiro. Subindo um pouquinho a cordilheira e separado pelo rio Mendoza, já a gente vai ter Luján de Cuyo. E as áreas de vinhedos são essas áreas verdinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Tudo que vocês estão vendo verdinho são áreas de vinhedos. Luján de Cuyo concentra algumas das vinícolas mais icônicas, certo? Que a gente tem Catena Zapata, a vinícola tá aqui, Cobos, Susana Balbo. Aqui na fronteira com Maipu a gente vai ter o próprio É o Inimigo. Tem muitas vinícolas, centenas de vinícolas. Vou ficar citando vinícolas aqui horas e horas e horas. Vocês têm que olhar no mapa depois e escolher as que vocês gostam mais para quando vocês forem visitar. Relativamente perto uma das outras, tá? Se a gente sair daqui da cidade de Mendoza até Vale de Uco, certo? Que é aqui, que sobe um pouquinho mais a cordilheira, a gente tá falando aí de, claro, vai variar um pouquinho, mas 80 quilômetros, não é muito longe, certo? E aqui Vale de Uco, a gente já tá falando de maior altitude, ok? Ó, aqui a gente já tá na cordilheira, ó. Aqui é a Cordilheira dos Andes, ó. Aqui pra cá a gente tem o Chile, certo? Cruzando a cordilheira, né, nessa direção tem o Chile. Então a gente já começa a ver que Vale de Uco tem mais altitude. E depois quando a gente vem aqui de novo para essa região sul, que a gente falou, né, que tem São Rafael, áreas de novo mais planas. Áreas mais planas normalmente são mais influenciadas, tem mais presença de solo aluvial, solos de rio, que é um pouquinho mais fértil, né? Que tem um volume um pouquinho maior. O Eberson está perguntando se existe legislação bem definida para denominação no Brasil. Existe, tá? No Brasil tem uma denominação bem definida, né, de indicações geográficas com 2 níveis, indicação de procedência e DO, denominação de origem. Isso é um tema para uma outra aula, né? Já falamos inclusive aqui nas aulas sobre isso e a gente vai aprofundar mais para frente. Agora voltamos para Mendoza. Bom,
perfis diferentes. Então, o Oasis hoje, né, quem tá todo mundo com as suas atenções ou maiores atenções é aqui em Vale de Uco. Por mais que a gente tenha vinícolas em outras áreas, normalmente os produtores têm vinhedos em diferentes áreas. Então, Catena está aqui em Lurra de Cuyo, certo? Por exemplo. Mas tem vinhedos em outras áreas, inclusive vinhedo Adriana aqui, né? Nessa área aqui de Vale de Uco, certo? Então, os produtores têm vinhedos em diferentes áreas. Por quê? Porque daí eles vão fazendo diferentes estilos de vinha. Vocês olham os portfólios, por exemplo, da Catena, é um portfólio que tem diferentes áreas de produção. O próprio vinhedo Adriana, que é o mais famoso, que fica aqui em Vale de Uco, o próprio vinhedo Adriana é um vinhedo que, olha, tem zoneamentos diferentes, vários zoneamentos, e esses zoneamentos com parcelas, e essas parcelas num vinhedo, e essas parcelas constando já no rótulo, inclusive, eles destacam no rótulo. A Argentina tem um pouco de flexibilidade para isso, né? Permite, ok? E aí ficou essa questão de, ok, não só a região, não só uma área demarcada, mas eu também posso botar uma parcela. E o vinhedo Adriano tem se destacado por isso. Os vinhos ícones hoje da Catena são parcelas diferentes do vinhedo Adriano e que vão ganhando nomes diferentes, né? Como Mundus, Bacillus Terrai, River Stones, é o mesmo vinhedo, só que com parcelas um pouquinho diferentes, ok? Bom, vamos avançar aqui no nosso estudo de Mendoza. E é legal porque isso traz uma diversidade muito grande, certo? A gente está falando aqui de uma diversidade que é muito bacana, ok? Mesmo a gente falando de São Rafael, mesmo falando de Vale de Uco, mesmo falando de Maipu e Lurra de Cuyo, fazem vinhos e eu não estou falando que é melhor ou que é pior, tá? Eles são diferentes, né? Se eles são diferentes, ok? O pessoal está perguntando se tem legislação na Argentina para as indicações geográficas. Tem legislação, tá? Mas elas são bem flexíveis, de modo geral. A indicação geográfica na Argentina ela é muito mais para uma área demarcada do que necessariamente para um estilo de produção, né? É muito mais por uma área demarcada. Tem algumas regras, mas são regras bem flexíveis. São regras que impactam um pouco. Inclusive para as duas DOCs que a Argentina tem, Lurra de Cuyo e São Rafael, que também tem algumas regras, mas é muito mais regras de áreas demarcadas. E aqui a gente começa a ver um pouco mais, né? Primeira zona, então, que é essa área mais próxima, que vocês estão vendo no mapa, a província de Mendoza, e aqui vocês estão vendo marcadinho colorido aonde ficam essas áreas dentro da província. Em amarelo, Maipu, mais baixo, e a gente está vendo Lurra de Cuyo subindo um pouquinho mais a cordilheira. E isso pode constar nos rótulos, certo? Pode constar área, pode constar parcela de vinhedos, a gente tem essa flexibilidade. Isso é legal, tá? Aqui vocês estão vendo, né, a cidade aqui no mapa, a cidade de Mendoza, e vocês estão vendo marcadinho aqui em vermelho, né, Lurra de Cuyo, por exemplo, que sobe a produção de vinho, né, tem vinhedos que vai subir aí a 1000 e tantos metros de altitude, ok? Maipu aqui um pouco mais baixo. Áreas dos vinhedos, aí quando a gente fala, né, dessas áreas que a gente falou do sopé dos Andes. Conforme a gente sobe os Andes, a gente vai ter uma composição de solo com mais presença de calcário. Claro, são diferentes solos, não dá para dizer assim, tem um solo que predomina. É muito diverso, certo? Tem muito na Cordilheira dos Andes solos coluviais. Coluviais são solos que se formaram há muitos milhões de anos e por causa da altitude, então, por exemplo, terremotos, desgaste com o tempo, vai tendo desmoronamento dessa parte da cordilheira e vai criando solos diferentes. Então, quando a gente fala do solo de maior altitude, como por exemplo o Vale de Uco, a gente já está falando de solos aqui, né, com maior altitude, com essa influência importante desses solos coluviais, que envolve um pouco de argila, um pouco de calcário. E o calcário é um ponto importante, né? A gente sabe que o carbonato de cálcio, solos que são ricos em carbonato de cálcio, tende também a favorecer, a destacar um pouco mais a acidez nos vinhos, ok? A acidez nas uvas que, consequentemente, também vão passar para os próprios vinhos, ok? Isso é bacana. Isso é legal porque muda, faz uma diversidade muito grande do que a gente tem de solos, por exemplo, em Vale de Uco, do que a gente tem em Maipu. Certo? Com solos muito mais aluviais, solos muito mais próximos e com influências de leito de rio. Aqui falando um pouquinho sobre Maipu. Maipu
tem mais focado, né, para vinhos com volume, ok? É bacana. Vocês podem, né, tem várias informações, vocês podem entrar no site da Wines of Argentina, tem, no próprio INV, vocês podem entrar e tem várias informações legais que vocês podem buscar nessas áreas, ok? Aqui, inclusive, eles salientam essa questão das IGs e eles estão tentando dar um destaque maior para as IGs, tentando organizar um pouco mais essas IGs. É difícil, tá? Não é uma coisa simples. Parece que é fácil, vai lá, vamos organizar a partir de agora, tá bagunçado. Não, não é fácil. Né? Porque tem um monte de produtor que tem na região, os produtores, alguns querem mudar, alguns não querem, né? Então é difícil organizar. Mas tá se encaminhando, né? Acho que a gente já tem um cenário, o próprio destaque internacional de algumas áreas vão trazendo uma necessidade de busca, né? E algumas vinícolas que tem aqui em Maipú, lembrando, né, que os vinhedos são de diferentes áreas, mas que vocês podem visitar. A Trapiche é muito legal, uma antiga estação ferroviária, muito bonita. A El Inimigo, que fica aqui bem na divisa entre Maipú e Luján de Cuyo. Gente, a experiência na El Inimigo, quando vocês forem a Mendoza, vocês têm que visitar a Casa Virril, tá? A Casa Virril porque é a casa do Alejandro Virril, né, que é o enólogo da El Inimigo e também enólogo-chefe da Catena. A El Inimigo é um projeto entre ele, o Alejandro Virril, e a filha do Catena, uma das filhas do Catena. Então é muito legal, né? O projeto se chama Aleana e tem um restaurante aqui. A vinícola é aqui, tem um restaurante. A visita é muito legal. Foi uma das maiores experiências gastronômicas que eu tive em Mendoza até hoje. Tá aqui o cara, né? Alejandro Virril, cracaço, grande enólogo, grande referência enológica, tanto para os vinhos da Catena quanto para os vinhos da El Inimigo. E é muito legal vocês visitarem a Catena também, né? A Catena tava mais difícil nessa pandemia, inclusive, de marcar, tinha que marcar com bastante antecedência, mas é uma baita experiência. E o trabalho desse cara é um dos grandes personagens do vinho da Argentina hoje, com certeza. E a visita lá na Casa Virril é muito legal. Tá aqui, né? Aqui tem alguns vinhedos. É a casa dele, tá? Tem a casa dele do lado. E aqui eles botaram um restaurante, é a vinícola aqui. E é muito bacana, é perto da cidade, da capital, Mendoza, e é uma experiência muito legal. Foi uma das maiores experiências gastronômicas que eu tive em Mendoza, tá? Foi incrível. Então aqui isso aqui foi a foto. Eu fiquei 6 horas jantando, tá? O jantar começou às 6 da tarde, a gente saiu da mesa meia-noite. E simplesmente espetacular, uma sequência de pratos muito legal. Tem almoço, tem jantar, tem que marcar, vale a pena marcar para ir. E é diferente porque eles fazem uma proposta de harmonização diferente. Eles servem todos os vinhos que eles têm e tu vai recebendo os pratos na sequência e aí tu vai testando com o vinho que tu quer. Eles explicam os vinhos, né? Eles falam o perfil dos vinhos. Tu pode repetir os vinhos à vontade. É uma experiência, não à toa, né? Ficou 6 horas aqui. Uma experiência gastronômica muito legal. Vale muito a pena. E os vinhos da El Inimigo são vinhos muito, muito bons. Ok? Não à toa que tiveram 2 vinhos 100 pontos Robert Parker. Os primeiros 2 vinhos 100 pontos Robert Parker são do Alejandro Virril. Um da Catena, certo? De Malbec. E o Gran Inimigo de Cabernet Franc, né? De Gualtajarri, Vale de Uco. Que são os primeiros vinhos em 2015 a ganhar 100 pontos Robert Parker, né? Uma grande revolução, uma mudança muito grande e tal. Uma revolução grande aí que acontece, ok? A safra... Perguntar as safras que ganharam, já mostro pra vocês. Mas é muito legal trazer a foto dos vinhos. E é muito legal porque não significa que porque ganhou 100 pontos Parker é melhor que outros. Mas dá um destaque internacional e esse destaque também está associado à qualidade. Falando de Luján de Cuyo, tá? A gente falou um pouco de Maipú, mais próximo à cidade de Mendoza. Agora a gente tá falando de Luján de Cuyo. Um ponto importante, tá? Essas duas regiões, tanto Maipú quanto Luján de Cuyo, a especulação imobiliária tá consumindo com os vinhedos. O que significa? Muitas casas, mais casas e menos vinhedos, certo? Aqui vocês vê o crescimento dos anos aqui, né? As construções em 1990 e as construções em 2016, ou seja, muito maior. Tem crescido muito e isso tem diminuído um pouco os vinhedos. Ok, faz parte, também está acontecendo no Chile, mas novas áreas de vinhedos vão aparecendo, né? Novidades vão aparecendo. Aí a gente vai ver cada vez maior altitude. Bom, Luján de Cuyo é uma região super importante. É uma região maior.
Tem algumas vinícolas importantes aqui, né? A própria Catena Zapata fica aqui. Cobos é outro produtor incrível, tá? Paul Hobbs é um grande enólogo também. Cracasso é um americano, tem vinícola na Califórnia. E tem a vinícola aqui que é simplesmente espetacular. São realmente muito bons seus vinhos, todos os vinhos da Cobos. Vale muito a pena visitar a Cobos, vale muito a pena visitar a Catena, né? Aquela piramidezinha clássica lá, aquela sala de barricas redondas também, muito estilosa. Que vale muito a pena. Vamos falar de Vale de Uco, tá? Claro, tem muitas vinícolas. Eu trago algumas que eu gosto que a visita é legal, tem uma experiência, o nível de qualidade dos vinhos é legal, mas, gente, visitar uma vinícola pequena é uma experiência simplesmente espetacular. É simplesmente espetacular. A última vez que eu tive agora em Mendoza, eu fui visitar a vinícola ali do Karim Mussi, que é outro grande enólogo, tem vinhos também incríveis. E é muito legal, uma super recepção, é uma experiência muito legal, muito, muito bacana, certo? Bom, vamos lá. O pessoal tá falando dos vinhos 100 pontos Parker, assim, já vou mostrar eles, tá? É o Grande Amigo Cabernet Franc, o Altajarri, e o Vinhedo Adriana, o Riverstone, o Malbec também. Bom, aqui pra gente ver um outro corte, tá? Agora a gente vendo esse corte mais leste-oeste, né? Vendo a cordilheira, a cordilheira dos Andes de frente. E aqui a gente está vendo essas áreas de vinhedos, um pouco mais demarcadas aqui para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem a cidade de Mendoza, tá? Então só para ficar claro, aqui é o norte, certo? Vamos botar aqui, isso aqui como se fosse um N, tá? Vou até apagar, isso ficou muito ruim, né? Mas então aqui, vamos de novo. Cidade de Mendoza aqui. Aqui é o norte, certo? Aqui é o sul, ok? Norte e sul. Então a gente está de frente para a cordilheira. Se a gente vai vindo, né, em direção mais aqui, né, aqui é o Chile. Aqui é a cordilheira, a gente está vendo toda a cordilheira dos Andes aqui. Aqui do outro lado da cordilheira é o Chile, certo? Bom, vamos pegar essa área de vinhedos. Vamos dar mais uma limpada aqui, fica ficando mais fácil, né? Aqui é essa área de vinhedos. Então se aqui a gente tem a cidade de Mendoza, o que a gente tem aqui? Aqui o rio Mendoza, ok? Aqui a gente vai ter o rio Tunuyã. E vamos ter aqui embaixo, né? Aqui separado pelo rio, a área de Maipu, né? Essa área aqui mais importante. Depois a gente vai ter aqui a área de Loja de Cuyo, certo? Claro que essa área se estende um pouco mais. E depois a gente vai ter aqui, olha, subindo a cordilheira, a gente começa a ter a área de Vale de Uco, certo? Um pouco mais de altitude, ok? Bom, e aí a gente começa a ver e entender um pouco esses vinhedos. E aí a gente vai ter o Altajarri, por isso o destaque é uma área de bastante altitude. Mas Vale de Uco como um todo, né? E aí essa segmentação com posições de solos diferentes, inclinações diferentes. Aí a gente começa a ter diferentes composições de terroir que vão fazendo um caráter diferente aqui. Cordilheira é super importante. Então a cordilheira vai fazer esse contraponto aí super importante. Vamos dar mais uma limpada aqui para a gente poder avançar. Ok, então a gente entendeu um pouquinho dessa área de vinhedos. E Vale de Uco é o oásis hoje, né? É a menina dos olhos, a altitude é simplesmente lindo, tem projetos incríveis, tem vinícolas incríveis. Clos Elocete, que eu falei para vocês, são várias vinícolas que estão relativamente próximas ali num conjunto, liderado por Michel Rolland, que envolve vários produtores, né? Entre eles Marcel Pelleriti também, e fazem um vinho, né? Eles pegam as melhores barricas e misturam essas barricas e fazem um vinho Clos Elocete, esse que eu falei que é o wine.com.br traz para vocês. Também é um vinho que vale muito a pena. E assim, ó, esse vinho chega no Brasil por um preço até menor do que tu comprar lá, tá? Esse Clos Elocete, por mais que no Brasil tenha ficado caro. Falando de Vale de Uco, 40% da produção de vinho já é Malbec. Malbec crescendo, depois outras uvas tintas e algumas uvas brancas. Com certeza, né, a gente representa, e quando eu tô falando aqui 40% de toda a região de Mendoza, tá? Malbec de Vale de Uco representa 40% de toda a região de Mendoza. Se falar só de Vale de Uco, 61%. Ou seja, o quanto o Malbec é importante aqui. Aqui os zoneamentos, e aqui as áreas, né? As áreas e os zoneamentos. Então aqui vocês estão vendo Vale de Uco coloridinho. Amarelo, a área de Tupungato, que dentro da área de Tupungato a gente tem Altajarri. Depois em vermelhinho, a área de Tunuyã. E aqui um pouquinho maior a área de São Carlos. A área de São Carlos também está ganhando um espaço, né? Está ganhando digamos que uma valorização maior, certo?
começou, Vale do Uco como um todo, e agora começando essas segmentações, né? Começando essas segmentações também ganhando destaque maior. Aqui vocês estão vendo, né? Dá pra ver aqui coloridinho, são as áreas demarcadas, e vocês estão vendo como essas áreas se estendem, inclusive, em direção à cordilheira. E aí, conforme vai subindo a cordilheira, vai tendo maiores altitudes. E aqui dá pra ver, né? Eu peguei esse mapa é legal, que dá pra ver mais ou menos o corte. Esse corte aqui, vocês estão vendo a área de Tupungato, e aqui vocês estão vendo parcelas, até vou marcar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, conforme vai subindo a cordilheira. Então, altitudes aqui, Vinhedos a 1000 metros, tudo em Gualtajarí, tá? Tudo em Tupungato. Depois a gente vai tendo vinhedos aqui a 1400, 1500, 1600 metros, e aí vocês estão vendo aqui coloridinho os vinhedos. Claro, a área vai até 2000 metros aqui. Ainda tem alguma coisinha ou outra, mas ainda sem muita relevância. Esse é o modelo. Claro, a gente está falando de altiplanos. O que é altiplano? São áreas em altitude, mas áreas mais planas, ok? Que consegue fazer a plantação de diferentes culturas, e a videira, né, ganhando um destaque super importante aqui, ou cada vez maiores. Vale do Uco, e aí pegando o exemplo de Gualtajarí, a gente vê um pouco dessa composição de solo, que também valoriza muito essa área. É uma composição de solo que tem um solo sedimentar na superfície e normalmente misturado com calcário, pedras calcárias, o carbonato de cálcio muito presente, uma diferente composição de solo, solo coluvial, solos que vêm de deslocamento de altitude, solos aluviais que se formam por causa do deslocamento de rios, por causa das águas, enfim, solos calcários, solos argilosos. Normalmente quando tem solos argilosos, tu tem o vinho com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de corpo, e o calcário que traz um pouco mais de frescor. E vocês veem aqui, essa foto representa muito bem o Vale do Uco, acho que mostra muito bem esse solo. Vocês podem ver esse solo aqui, vocês estão vendo, é um solo que deve ter, dá pra ver aqui um pouco de argila, dá pra ver um pouco de pedra, dá pra ver um pouco de calcário, essas pedrinhas um pouquinho mais brancas, então é muito legal. E a cordilheira, aqui a gente tá vendo o pico da cordilheira, ó aqui a gente tá vendo. E esses picos aqui a gente tá falando de 5.000 metros, 4.000 metros, talvez 6.000 metros. Inclusive picos com neves eternas, sempre mantendo neve, porque são picos bem altos. E esse é um pouco do cenário. E aqui eu tava falando para vocês dos vinhos, os primeiros vinhos a ganhar 100 pontos Parker. E isso foi um ponto importante, porque a gente já tinha alguns vinhos argentinos ganhando 100 pontos do James Suckling, que também foi um vinho do Catena do Vinhedo Adriana. E depois a gente vai ter vinhos ganhando 100 pontos, 2 vinhos casualmente saem com a pontuação de 100 pontos ao mesmo tempo. O Vinhedo Adriana, o Riverstones, da safra 2016, 100% Malbec, e a gente vai ter o Cabernet Franc da Gran Inimigo, da Aleana, da vinícola É o Inimigo, Gualtajarí, também um single vineyard, ou seja, um vinhedo único, da safra 2013. E esses vinhos simplesmente foi um boom, A Gran Inimigo chegava no Brasil, era vendida a 300, quase 400 reais, Quem importa a Gran Inimigo e Catena e Gran Inimigo, quem traz para o Brasil é a Mistral. E é deles, tá? Só eles que trazem. Esse vinho custava 400 reais, Depois da premiação, esse vinho simplesmente desapareceu, custando, quem conseguia comprar, pagava quase 800 reais. Até hoje é um ícone, todo mundo busca, quer comprar. Quando eu fui, isso que a última vez foi um ano antes da pandemia, A pandemia foi ano passado, foi em 2018, Não, 2019 que eu fui. Tu conseguia ainda comprar lá, Tinha um preço mais caro, mas tu ainda conseguia comprar, ele vendia algumas garrafas lá. Aqui a Salentine, que falei pra vocês, uma das salas de barricas mais lindas que a gente tem aí no mundo inteiro, é muito legal, Tem um restaurante muito bacana, vale também a pena conhecer, visitar, muito legal, ok? Aqui, recomendo para vocês, todos os vinhos da Catena são bons, desde a linha de entrada da Catena é bom, tá? Normalmente boa vinícola faz bons vinhos, mas quando vocês tiverem a oportunidade de comprar os vinhedos do vinhedo, os vinhos do Vinhedo Adriana, vocês estão vendo aqui, ele escreve aqui Vinhedo Adriana, mas das parcelas, ok? Porque vale muito a pena. Então, cada parcela diferente, se vocês entrarem no site da Catena, tem lá um mapa com as parcelas, tudo bonitinho, contando as histórias. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de provar e provar comparativamente,
vocês podem fazer inclusive tirar uma paridade, fazer uma comparação, né? Principalmente esses vinhos aqui, né? Riverstones, Mundo Bacillus Terrae, Fortuna Terrae são vinhos simplesmente espetaculares. E os brancos também do Vinhedo Adriana, né? Essas parcelas como White Stones e White Bones. E até eles usam esse nome, né? White Stones e White Bones, exatamente porque o solo muito rico em calcário. Né, esses calcários, né, essa referência a White Stones como pedras brancas, muitas pedras calcárias, e White Bones como se fossem, né, esses ossos brancos, porque muitas dessas pedras calcárias, elas são em decorrência de antigos fósseis marinhos, né, que tem uma história, a gente está falando aí de milhões e milhões de anos, essas formações de solos e de cordilheiras. Então a gente tem muito dessa composição de antigos mares, que depois, né, com a convergência das cordilheiras, vai levantar esse solo, depois esse solo vai passar por erosão, vai descer, né, a cordilheira e vai formar os solos hoje dos vinhedos. Então tem milhões de anos aí de histórias contadas, mas uma complexidade, uma intensidade. São vinhos caros, tá? São vinhos realmente caros, mas quando tiver oportunidade, comprem, provem, porque vale a pena. Okay? Mas são boas experiências aqui, vale muito a pena. Depois, em Vale de Uco, a Zucard. Zucard Pedra Infinita, essa vinícola simplesmente espetacular, vale muito a pena conhecer. Cuidado porque tem a Zucard, que a sede da Zucard fica em Maipu, que é uma Zucard mais antiga, grande, também é legal, mas aqui essa vinícola que é também uma visita obrigatória. É espetacular. Vale muito a pena. Todos os vinhos da Zucard que vêm do Vale do Uco são muito, muito bons. A vinícola se chama Pedra Infinita. Ganhou 2 vezes agora como vinícola de destaque no mundo, certo? Por alguns críticos de uma revista especializada. Muito legal. Vale muito a pena conhecer. A visita é muito legal, uma baita de uma experiência. E os vinhos que eles fazem aqui em Vale do Uco são simplesmente incríveis, certo? Então, Zucard Vale do Uco também. Pedra Infinita ganhou 100 pontos Parker agora há pouco tempo, safra 2016. Tem uma proposta muito diferente, tá? Eles não gostam de usar madeira nova. Alguns vinhos não usam madeira, eles gostam de usar tanque de cimento. E eles valorizam muito também essas parcelas de terroir. São simplesmente espetaculares, tá? Quem traz Zucard para o Brasil é a importadora Gran Cru. Também são vinhos mais caros, mas são muito, muito representativos, né? O Léo aqui tá falando que o White Bones 2018 ganhou 100 pontos do James Suckling. Sim, agora estão tudo dando altas pontuações, né? Eu, assim, ó, alguns vinhos, algumas das maiores experiências que eu tive com vinhos argentinos, e uma delas, talvez a maior, foi com esse vinho aqui, o Zucard Pedra Infinita. É incrível, incrível. Caros, infelizmente, muito, muito caros. Até para comprar na Argentina, são caros, mas menos caros do que comprando aqui no Brasil. Tá? Quando vocês viajarem, vocês podem trazer, né? Lembrando, tem uma cota aí que vocês podem, então aproveitem para trazer a cota, que é tranquilo. Aqui no Brasil são caros, tá? Bem caros. Mas são grandes vinhos, e aqueles vinhos que a gente está falando de destaque internacional. Olha aqui eles mexendo no solo, olha a quantidade de pedra que eles tiram, né? Vale de Uco é espetacular também por causa disso. Falando pra gente já ir encerrando, a região sul, né? Então essa zona sul menos valorizada ainda produz um volume grande de vinhos. E tem uma DOC, que é essa São Rafael. São áreas mais planas, menos altitude, né? Mas tem algumas vinícolas aqui, até trouxe algumas para vocês, né? Tem algumas vinícolas que vêm daqui, mas que também muitas vinícolas presentes aqui nessas áreas sul também já tem vinhedos em outras áreas. Era uma área muito valorizada, mas que tem, né, de certa forma perdido um pouco de destaque quando a gente fala de vinhos de qualidade, mas ainda bastante vinhos de volume. Áreas planas de 400 a 900 metros. Né? Alfredo Roca é uma boa vinícola interessante. Tem bastante, é legal Alfredo Roca porque chega fácil no Brasil, normalmente grandes distribuidoras têm, enfim, é legal. Tem alguns vinhos interessantes, acho que é legal assim, provar diferentes vinhos pra gente ir entendendo diferentes características. Ou seja, Mendoza é simplesmente espetacular, certo? Bom, meninos e meninas, nosso tempo passou voando de novo, né? Parece que tá começando a aula agora tô olhando aqui, a gente já tá 1h30 aqui de aula. Mas eu acho que foi uma experiência bacana, deu pra gente ter um cenário sobre os vinhos de Mendoza. Grandes vinhos, grandes regiões, grandes vinícolas, uma história rica, uma experiência muito rica. Quando a gente puder viajar, é um lugar que vale a pena a gente visitar.
Quem ficou com alguma dúvida, alguma questão, eu vou até peço para vocês colocarem lá no Instagram, Marcelo_Vargas, na postagem da aula de hoje, coloquem o que vocês aprenderam que foi mais impactante, certo? Eu respondo lá para vocês, podem deixar dúvidas, podem colocar lá na postagem, porque é legal que daí a gente consegue interagir e eu consigo saber o que vocês estão aprendendo e como vocês estão aprendendo, certo? Mas foi legal, eu acho que deu pra gente, né, ter uma experiência legal, experiência bacana. E eu escolhi para provar hoje o Pelerite, né, que é Vale de Uco, que vocês podem ver aqui embaixo, né, marcando Vale de Uco, Mendoza, já destacando essa área, acho que vale muito a pena. E esse é um vinho 2013, né, e assim, ó, quando tem a oportunidade de comprar alguns vinhos um pouco mais antigos de alguns grandes produtores, mostra o potencial onde esses vinhos podem chegar. E a gente tava falando, né, esse especificamente, e até ele conta aqui atrás, ele fala, e é legal quando vem as informações técnicas, dos vinhos eu adoro, né, porque fala o que é, como tá fazendo, tudo mais, isso é extremamente rico. É que ele fala que é um corte 70% Malbec, 20% Petit Verdot. Petit Verdot vem para trazer mais corpo, para trazer uma nota terrosa, trazer um pouco mais de estrutura. E a Cabernet Franc provavelmente entra aqui para trazer um pouco mais de acidez, 10%. 100% do vinho, 20 meses em barrica de carvalho francês. Aí fala características organolépticas, enfim. Vinho de guarda, que você deve guardar por de 7 a 10 anos. Eu vou botar aqui depois para vocês, né? Vou ver se consigo botar aqui nessa câmera, vamos ver se a gente consegue pegar aqui uma resolução, né? A gente consegue pegar uma resolução um pouco melhor. Eu deixo aqui para vocês verem a historinha. Ops, né? Ainda tô aprendendo como é que faz os focos dessas câmeras, mas a gente vai aprendendo. Aqui conta a historinha, enfim, e tudo mais. E é um vinho que, em nariz, ele tem uma intensidade média e sobe um pouquinho, mas uma complexidade muito grande. Essa nota da fruta predomina, essa nota especiada, de uma especiaria branca, né, aparece aqui, aquela especiaria doce, vamos chamar assim, né, que mais utilizada para doce, é incrível. E aqueles vinhos que tu vai agitando e vai trazendo mais complexidade. A fruta é uma fruta madura, mas não é sobremadura, não chega a ter uma nota de geleia. Ele tem uma nota de uma ameixa, ele tem uma nota de um mirtilo, mas muito, muito suculenta, que dá vontade de provar, né? Legal. Tem essa nota, um toquinho de tabaco. Ele tem uma nota que me chama atenção, até porque o álcool não aparece. Qual é o teor alcoólico desse vinho? Vamos ver. Não aparece em nariz. 15% de álcool. Rapaz do céu, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. 15% de álcool. Vamos ver se dá pra mostrar nessa câmera aqui. Aqui, ó. Eles até imprimiram, ó, 15% de álcool aqui no nosso vinho. Deixa eu mostrar. Aí, 15% de álcool. Olha que beleza. Malbecão argentino. Mas o álcool não, a gente não sente. Tem uma pungênciazinha, mas a gente não sente esse álcool no nariz. Isso é super interessante, tá? Um vinho de 15% de álcool. Vamos ver depois em boca. Vamos perceber na boca. E essa nota, tu vai agitando a taça, vai vindo essa nota de uma baunilha envelhecida, vai vir uma nota até um herbal envelhecido mais puxado para um tabaco, para um fumo. Essa nota da especiaria aparece muito bem, mas a nota da fruta equilibrando todo esse conjunto. Em boca. Uau, muito legal. Em boca parece um caráter um pouco diferente. Em boca, tanino médio para muito, mais macio, muito característico de Malbec, né? Muito característico de Malbec. Apesar de ele ter uma pontinha um pouquinho mais rústica no tanino, que provavelmente vem da Petit Verdot, delicioso, suculento, fruta em boca, especiaria em boca. Em boca parece um pouco mais o caráter da tosta, mais para um cacau tostado, mais para um... Chega a ser um café tostado, mas mais um cacau tostado. Mas a fruta ainda mais presente. E corpo. Um vinho de muito corpo. Esse tanino de médio para muito, mas a acidez, gente. A acidez desse vinho de média para muito, segurando o conjunto, né? É um vinho encorpado. Álcool dele, a gente já tá falando de um vinho com muito álcool, mas em boca tu sente que ele é um vinho alcoólico, mas não é um vinho que sobra álcool. O álcool é muito integrado com o conjunto. Isso mostra, é grande vinho, tá? É daqueles grandes vinhos. Só que são vinhos mais intensos, né? São vinhos que tá se mostrando muito bem. O final dele, de médio para longo, e muito complexo em boca. Esses caráteres
de sabores em boca se complementando, torna esse vinho realmente aí muito, muito interessante. Ok? Acho que foi uma bela experiência, gosto muito desse vinho. Quem traz esse vinho para o Brasil, Marcelo Pelleriti, quem importa, Marcelo Pelleriti Montevierro, que é outra vinícola dele, é a Del Maipo importadora. No Rio Grande do Sul tem uma distribuidora que é de quem eu compro, que se chama Easy Wine, né, que é distribuidor da Del Maipo aqui, e eles são bem legais lá e conseguem negociar alguns preços bem interessantes, mas o nível de qualidade dos vinhos realmente espetaculares, né? Eu fiquei sinceramente surpreso aí pela característica, pelo perfil dos vinhos, e olha, entregando uma qualidade simplesmente espetacular. Bom, meninos e meninas, passou muito rápido o nosso tempo, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado mais um conteúdo aí com aqueles toquezinhos de profundidade para a gente aprender um pouco mais sobre Mendoza. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.